Aqui com vocês hoje aqui na Unisociesc, retornando, né, de outras vezes que já estive aqui. Muito obrigado pela receptividade. Meu nome é Leonel Camazão, eu sou jornalista formado aqui no Bom Jesus e mestre em jornalismo pela UFSC. Então me pediram para fazer a apresentação das nossas duas convidadas aqui de hoje. Então, não sei se já chamo aqui para compor a mesa. A professora Liana, por favor, pode vir aqui conosco. Liana Lima. Então, a professora Liana é pós-doutoranda em Direito e professora visitante da PUC, no Paraná, doutora em Direito Socioambiental, também pela PUC do Paraná, tendo feito estágio de doutorado na Universidade Nacional de Colômbia. Ela desenvolveu uma pesquisa sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e o direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado na América Latina. Ela é mestre em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Amazonas e professora colaboradora da UFAM. Cursou diplomatura em Estudo Internacional dos Povos Indígenas, Desenvolvimento, Participação e Consulta Prévia pelo Instituto Internacional de Direito e Sociedade na PUC do Peru. Evidentemente ela é advogada, né? Também queria convidar a nossa grande companheira Sônia Boni Guajajara aqui para conversar conosco hoje. Então, a Sônia é uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ela é formada em Letras e Enfermagem, cursou uma pós-graduação em Educação Especial, tem anos de militância na questão indígena e hoje compõe conosco no PSOL a indicação à co-presidência, né, da candidatura a co-presidente, não vice-presidente, junto à chapa com o Guilherme Boulos, líder do MTST. A Sônia, acho até, pelo menos é a minha percepção, ela é mais reconhecida fora do Brasil do que dentro, né? Ela já esteve na ONU falando sobre a questão indígena no Brasil, recebeu a medalha do Mérito Cultural do Ministério da Cultura e também ficou famosa quando entregou a motosserra de ouro para Cátia Abreu, né? Que era a ministra da Agricultura no governo Dilma. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez aqui a organização do evento e depois voltamos a conversar mais um pouquinho, né? Eu passo para a Sônia? Para a Liana? Tá bom. Obrigado. Boa tarde a todas e todos, estudantes, companheiros aqui presentes, professoras, professores, pesquisadores. Se não me faltar voz, né, por esse momento aqui de estar ao lado dessa grande guerreira, né, receber essa incumbência e é uma grande honra. Então, desde já eu agradeço o convite da Unisociesc, do professor Moisés, a professora Dani, a professora Lúcia, a pró-reitora, que eu conheci agora há pouco, que é a Palova, né? E a Sônia. Uma grande honra estar aqui ao lado, né, dessa grande guerreira. E... Bom, eu não poderia também iniciar aqui a nossa roda de conversa, o nosso debate, né, sem mencionar e sem invocar aqui também essa grande admiração, né, que ela extrapola aqui o nosso campo da racionalidade, né, vai para também o campo do sentir e pensar. Pensando aqui. E... Sônia, a homenagem que eu faço aqui a você, né, que a gente vai iniciar o debate, mas nessa introdução, eu gostaria também de pedir ao Gabriel Tupã, que está aqui presente, que ele se levantasse.
também para apresentá-lo, porque nessas conspirações aí do universo, né, nas coincidências, eu recebi o aviso ontem, 13h, se ele poderia estar no carro com a gente para vir para cá hoje. Então, também faço aqui a homenagem ao povo Guarani. Nosso representante em Biá, que veio conosco no carro de Curitiba até aqui, e que é da Tecorá Quarai Rachá. E que homenageia a todos os povos, né? Nós 305 povos aqui indígenas do Brasil. Também os nossos povos quilombolas, comunidades tradicionais, camponeses, que também está ao lado dessa grande guerreira, acredito. Tive essa honra, né, de poder estar nesse momento aqui. Então, gostaria de iniciar esse nosso debate pedindo também à Sônia para que contasse um pouco dessa sua história de vida, né, até chegar na militância indígena, para daí depois a gente... Esse transcurso aí da sua trajetória, a partir da sua comunidade, do seu povo Guajajara, você como mulher indígena, como foi essa inserção sua lá atrás, para o pessoal poder ter a oportunidade de saber um pouco da sua história, para a gente chegar no movimento indígena, né, a nível nacional, pensar que a sua própria fala, né, é muito didática. Em outros momentos, em outras entrevistas, na Carta Capital, acredito que 2, 3 anos atrás, você teve uma fala, para mim, emblemática, uma das inúmeras falas emblemáticas sua, né? Mas uma muito didática aqui também, que a gente traz para o campo para entender os direitos indígenas, a luta dos povos. Se a gente pensar naqueles 3 momentos, pré-constituinte e já pós-constituinte, ali, se a gente pensar todo o movimento indígena através da UNI, através dos povos, e o Ailton Krenak tendo aquele momento de fala na Assembleia Constituinte, como foi aquele momento, depois daquele momento, né, na luta aí para estar garantindo o cumprimento da Constituição, e agora mais recente, para a gente, na luta para combater e evitar os retrocessos, né, no campo dos direitos sociais, direitos constitucionais indígenas, socioambientais. Então, gostaria também de iniciar, mas pedir para você, para a gente tentar ir um pouquinho mais lá atrás, para a gente poder conhecer a sua história de vida, que a gente sabe que não é uma história individual, que ela é coletiva, e no campo do seu povo Guajajara, como mulher, a sua inserção no movimento político indígena a nível nacional. Não é uma perguntinha, né? Vamos, gente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para mim também, assim, é um motivo de muita alegria, né? De contentamento, de estar encerrando a minha passagem aqui por Santa Catarina, né? Nessa tarde de hoje, aqui junto com vocês. Né? A cada momento que a gente vai, são novas pessoas, né? Que a gente vai conhecendo, que a gente vai encontrando aí pelo caminho e que com certeza vai ficando registrado aí também, né, nessa nossa trajetória, né, de luta, de militância, né, e também de fortalecimento das lutas sociais. Né? Para mim, então, assim, né, encerrar aqui hoje está sendo muito bom, né, e principalmente pelo próprio formato aqui da nossa atividade, né, quebra um pouco aquela história de você chegar, falar e pronto, ficar despejando um monte de informação, né, direto para as pessoas, mas que aqui, né, a gente fica se sentindo também muito mais à vontade, né, de estar falando de forma mais informal, né, porque é mais mesmo uma conversa, né, não é também nenhuma intenção nossa sair por aí dando aula ou pregando discursos, né, mas que de fato haja um diálogo,
porque acho que o mais importante e o que mais necessita hoje na nossa sociedade é exatamente essa troca, né? O que mais precisa ser feito é falar, né? Escutar, porque às vezes a gente fala e não escuta, né? E acho que o mais importante mesmo hoje é a gente garantir isso, né? O falar, mas também o escutar, porque é aí que a gente aprende e é aí que a gente cresce cada vez mais, né? Então, falar de mim hoje, assim, falar da minha trajetória, né, da minha vida, se tornou até, assim, bem difícil para mim, porque eu não consigo mais falar só de mim. Cada vez que eu vou falar, eu falo de uma história que envolve muitas pessoas, que envolve muita gente e que sempre teve muita gente perto, né? Então, eu não consigo dizer hoje, assim, tipo, qual foi o momento que eu me entendi liderança, qual foi o momento que eu percebi que foi a partir dali que começou, porque para mim tudo aconteceu de forma muito natural, né? Eu sempre fui muito ativa, atuante na minha comunidade, nas reuniões, em conversa direta com as lideranças, com os caciques. Então é difícil de dizer assim, foi a partir daqui que começou, né? Mas eu tenho um momento que ficou muito marcado para mim com tudo isso, né? Não quer dizer que começou aí, porque eu sempre tive muito envolvida, né, no movimento local, né, a partir da aldeia ou do meu município, ou ali da minha região, né? Mas tem um momento que me marca muito, que é o ano de 2001, né, quando a gente realizou em Brasília uma Conferência Nacional dos Povos Indígenas, que a gente chamou de a Conferência Pós-Marcha. Ou seja, né, foi um momento de avaliar a marcha de 2000, que foi aquele momento aí que o Brasil inteiro, ou o mundo inteiro, foi para Porto Seguro, né, para ali a gente comemorar, celebrar ou até também repudiar os 500 anos de história. Então, naquele momento ali, que chamou a Marcha dos 500 anos, uma resistência negra, indígena e popular, né, que reuniu ali vários povos de todos os segmentos, eu não estava presente em Porto Seguro, né? Acompanhei as caravanas, delegações que passou pelo Maranhão, indo para a Bahia, mas eu não fui, né? E no ano seguinte, 2001, teve essa conferência em Brasília para avaliar a marcha, e aí eu estava em Brasília. E aí, naquele momento, foi assim, para mim, um alerta muito grande quando eu entendi que muitos indígenas no Brasil ainda seguiam sem o seu território garantido, né? Porque para mim isso não foi uma luta, não fez parte da minha vida. Quando eu nasci, meu território já existia, já estava lá, já estava demarcado. Então eu não acompanhei esse processo de luta pela terra. Então só nesse evento em 2001, né, é que eu pude perceber isso, né? Essa necessidade ainda de muitos povos fazer a luta para ter sua terra. E aí eu não conseguia entender por que isso acontecia, né? Como que as pessoas, como que os povos indígenas não têm a sua aldeia, né? Como que não tem o seu tecorrá, como que não tem o seu território ali para poder, né, exercer a cidadania plena, para poder ter um direito de ser indígena. Então aquilo foi uma coisa que me marcou muito e, sobretudo, o que veio, né, do Nordeste. Porque essa luta das retomadas, né, as lideranças do Nordeste vindo falar assim, do que é uma retomada, né? O que é você dormir, né, num lugar e amanhecer dentro de uma fazenda, de um espaço que tradicionalmente é seu, mas que está ocupado por outra pessoa, que está ocupado pelos fazendeiros, que está ocupado pelos setores aí da especulação imobiliária, né? E aí os indígenas têm que fazer essa luta para ter esse território de volta. Então foi só em 2001 que eu pude entender melhor essa realidade indígena do Brasil, né? Até então eu conhecia meu estado, ali o meu povo, a minha aldeia, e aí fazia já a luta, o movimento, mas ali, né? Ali dentro do nosso mundo, ali dentro da nossa realidade. Então, gente, nesse momento, para mim, assim, eu não pude mais nunca
sabe, ficar quieta, ficar sossegada, porque aquilo me inquietou bastante e eu sabia que eu podia contribuir. Eu sabia que de alguma forma eu tinha que ajudar. Eu sabia que a gente tinha que fortalecer nossas bases para a gente poder fazer um enfrentamento muito mais duro, né, para poder a gente contemplar mais povos aí com suas terras, né? E aí, a partir daquele encontro, dali mesmo, eu fui para a Bahia, para um encontro que teve lá, né, também do movimento negro, e participei do encontro. Depois eu fui lá para o Monte Pascoal, e ali foi muito mais tocante para mim, porque eu conversei com as lideranças das aldeias ali próximo do Monte Pascoal, e eles começaram a falar, né, do que foi aí 500 anos atrás, né, que tiveram seus bisavós, seus avós sendo mortos, né, sendo expulsos dali, e que eles foram obrigados a deixar de falar a sua língua, a deixar de fazer seus rituais, né, a deixar de praticar toda ali a sua história, porque, né, os invasores europeus não permitiam. Ou eles deixavam de falar, aliás, ou eram mortos, né? Eram assassinados simplesmente porque incomodavam ali um povo que chegou, que queria implantar, né, ali um outro modelo ali, queria implantar colonização, queria explorar tudo que tinha aqui, né? Então, assim, eles contavam isso com uma atualidade assim tão grande, parecia que estava vivendo aquele momento, né? Então aquilo ali me tocou muito, porque foi exatamente lá onde tudo começou, né? Toda essa situação aí de invasão, de exploração, de massacre, de extermínio dos nossos povos, né? Então isso para mim assim foi muito forte. E aí realmente, quando eu voltei para o Maranhão, de ônibus, pegando essa estrada toda, que voltei para Brasília, de lá segui para o Maranhão, naquela estrada toda assim, parece que eu vivi séculos ali, né, pensando como que eu poderia contribuir para melhorar a história do nosso povo, né? E aí, chegando no Maranhão, eu chamei as lideranças que eram mais atuantes, estavam mais próximas de mim, e disse: olha, nós vamos ter que reorganizar o nosso movimento aqui, vamos ter que fortalecer a nossa luta para a gente se somar às demais organizações indígenas, né? E aí, a partir daí, a gente refundou um movimento que já existia, mas estava paralisado, né? Que foi a COAPIMA, Coordenação das Organizações e Articulação dos Povos Indígenas do Maranhão. Ali a gente juntou todos os povos, né? Todas as terras indígenas no Maranhão, são 16 terras indígenas, né? E 11 povos, e aí a gente juntou todo mundo, fundamos a COAPIMA. E daí, em 2003, a gente fez a Assembleia, né, e ficou uma organização constituída. Fiquei por 2 mandatos na coordenação executiva, junto com outras lideranças. E a partir daí a gente foi avançando, né, na formação, né, de trazendo mais gente, de ficar participando do movimento indígena na Amazônia, que a nossa base, enquanto Amazônia, é a COIAB, né, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Então, com esses 2 anos, esses 2 mandatos, né, cada um de 3 anos, a COIAB pôde também reconhecer o meu trabalho, né, e a nossa atuação enquanto movimento indígena, e me convidou para fazer parte da coordenação executiva da COIAB. E aí eles disseram: olha, Sônia, tu vem para cá, vamos compor a coordenação, vai ter a assembleia, e você pode entrar direto na coordenação, você vai ser a coordenadora secretária. E aí eu fiquei assim pensando, sabe, mas eu não quero entrar direto, né? Não quero entrar por cota. Nesse caso não, porque nós somos um movimento e aí nós temos que saber também como é que está a nossa atuação, né? Eu falei: eu vou, mas eu quero entrar para disputa, eu quero ter concorrência e vou entrar sendo eleita. Não quero entrar assim, por indicação, né? Quero entrar sendo eleita. E aí também não reparei muito nessa coisa de secretária. Para mim estava bom, né? Assim. E aí, de repente, as mulheres da Amazônia me chamaram e falaram: Sônia, nós não vamos aceitar você ser secretária. Você tem condições de ser coordenadora geral e nós vamos apoiar você para ser coordenadora. Se for para secretária, a gente não está contigo. Então, naquele momento, eu também pensei: nossa, é mesmo, né? Eu posso ser coordenadora. Não vamos ficar aceitando ser secretária assim todo o tempo, né? Na COAPIMA eu já era coordenadora secretária. E aí a gente foi, aí, né, fizemos lá todas
as leituras ali de voto e como é que estava articulado. E aí nós entendemos que era melhor então entrar como vice-coordenadora, porque já tinha aí uma história das lideranças que a gente já vinha conversando e não adiantava também a gente já chegar rompendo com todo mundo, né? Tinha que chegar ali construindo aí a nossa base também, a nossa aliança com as demais articulações. Então eu concorri nessa assembleia com mais 2 homens, né? 2 lideranças tradicionais, e aí ao final da assembleia os meus votos, né, assim, aliás, os votos deles somados 2 não deu nem a metade dos meus. Então foi assim uma articulação muito grande das mulheres naquele momento, tanto para poder eu, né, subir um cargo a mais, como também de sensibilizar a plenária, as pessoas, homens e mulheres, a votarem em mim, né? Então fui eleita com voto bem assim compartilhado entre homens e mulheres. E aí, chegando na COIAB, enquanto vice-coordenadora, né, a gente é meio também assim elétrica, né? E eu acabei fazendo o papel de coordenadora geral mesmo, né? Então, a minha função ali, oficial, formal, era vice, mas o papel concreto mesmo era de coordenação, né? Era de coordenadora geral. Então, nesse período que eu fiquei na COIAB, de 4 anos, foi assim uma universidade para mim. Foi onde eu aprendi também muito mais sobre os povos indígenas na Amazônia, nessa diversidade de povos, essa diversidade de línguas, né? A história ainda dos povos isolados que vivem aí na Amazônia sem nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com povos que estão ali próximo, né? Com outros indígenas que estão ali. E aí muita gente desconhece isso, né? Que ainda no Brasil existe povos que não têm contato. No Maranhão, no meu estado, na minha terra, tem ainda um povo que não tem nenhum contato, que é o povo Auaguajá, né? Não tem nenhum contato, nem com nós Guajajara que estamos na mesma terra, né? Então isso, pra gente assim, ainda é muito rico ter no Brasil indígenas autônomos, porque a gente não chama povos isolados, a gente prefere considerá-los autônomos porque eles estão ali, né, com o seu jeito e a gente tem que respeitar, né? Não somos nós que vamos forçar um contato, sendo que eles decidiram viver daquela forma, né? Então foi aí, nesse período de COIAB, que eu pude entender tudo isso também da nossa realidade amazônica. E aí, terminando o meu tempo de COIAB, né, assim, eu já estava bem decidida a voltar para o Maranhão e de novo a gente refortalecer nossas bases lá para a gente ter uma atuação mais forte, né? Mas passando por Brasília, a gente organizou em 2013, muita gente lembra, né, aquela mobilização nacional indígena que foi composta aí com vários parceiros, né, e a gente formou várias alianças e a gente fez uma grande mobilização por ocasião do aniversário dos 25 anos da Constituição Federal. Então, naquele momento, a gente decidiu fazer aquela mobilização para exigir respeito, né, à Constituição, porque ela estava sendo duramente atacada, a exemplo do que segue hoje, né? Totalmente atacada, ameaçada, sendo aí toda modificada por meio de PEC dos ruralistas. E aí a gente, naquele momento, já entendeu que a gente precisava lutar pela Constituição Federal. Até porque é ali que está garantido, né, o nosso direito através dos artigos 231, 232, e aí é com esses 2 artigos aí que a gente se apega para fazer a nossa luta social. Né? A Liga dá o direito garante o direito territorial, garante o direito à saúde e educação diferenciada, né? Reconhece as formas de organizações próprias, né, social de cada povo, embora na prática, né, não se efetive, mas a gente tem aí um respaldo legal para fazer a nossa luta. Então ali a gente fez aquela grande mobilização e quando terminou a mobilização eu saí também eleita para a coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Né? Então, enquanto a APIB, né, eu componho essa coordenação junto com outros colegas também, porque a coordenação é composta por uma representação, né, de cada região do país, né? E algumas regiões têm 2 representações, é exemplo do Sudeste, que a gente tem a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste e a Comissão Guarani Virupá, né? A Comissão de Terra Guarani, que